Bom, voltando então, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Então, falando de memória, memória, nós temos memória de trabalho, né, que é dentro da sessão, tem memória de curto prazo, que seria dos últimos, né, dos últimas conversas, então tu podia dizer, eu vou criar agora uma base, seja em Supabase, seja numa planilha, eu quero os últimos 5 contatos, né? E você tem os dados de longo prazo. Então, isso que tem que pensar em termos de memória, certo? Uh, Usar ferramentas externas, né? Dentro dessas ferramentas, sempre na hora de tu definir qual as APIs com isso tu vai usar, se já tem ou não tem suporte a MCP, né? Então tu simplesmente vai se conectar e nem vai precisar mais desenvolver, porque simplesmente tu conectando o MCP e dando uma instrução, né, de prompt, ele vai buscar e descobrir qual a melhor ferramenta dentro daquele MCP. No quarto aqui, recuperação dos dados em cima do que? Do RAG. Então também tu tem que, na hora de guardar os documentos, é importante você colocar metadados, está aqui, ó, né? E outra coisa de usar o re-ranking, que é uma coisa muito legal, deixa eu ver se eu tenho aqui, né? Olha só, eu posso estar usando aqui, ó, o re-ranking. Quando eu ativo isso, tá? Dentro da estrutura. Daí outra coisa a mais, tem mais aqui. As técnicas de resumo, né? Isso aqui é muito importante também, você ter sempre redução das coisas, então tu pode estar pensando, como é que eu vou diminuir o gasto de tokens? Por exemplo, né? Já pensou se eu pego a nossa comunidade e levo ela para o espanhol, ou levo para o inglês, ela explode, certo? E aí, meu custo, se eu quiser botar ela para esse pessoal, né? O custo de tokens, o custo disso. Porque o Brasil está muito atrasado em termos de querer saber mais profundamente IA. Mas quem sabe os espanhóis não, certo? Quem sabe no inglês não. Então, se eu mudar, mesmo eu tenho o meu negócio e quando eu levo para um outro nível, eu tenho que pensar como é que eu vou otimizar o gasto de tokens, né, para se tornar barato, ou eu vou ter que erguer os valores. Então, aqui, né, tem várias técnicas, uma delas é usar subagentes, etc, etc, e dá para explorar isso aqui. O 6, a mentalidade de entender o processo como um todo. Então, eu queria chamar atenção para isso. Eu devia tomar uma água, que eu estou com a boca seca aqui. Mas olha só, vamos pegar nisso aqui antes de eu dar uma paradinha. Quando você quiser fazer um sistema, você deve começar pelo fim. Então, entenda o objetivo final do agente, né, e os dados que ele precisa. Então, esse é o ponto mais importante de tudo. Quando alguém me diz, Ney, eu preciso desenvolver um agente, a pergunta que eu faria é, o que que tu quer que esse agente faça? Né? Que dados que ele precisa entregar? Né? O que que seria a função? O cara me diz assim, eu preciso de um agente para a advocacia. Eu digo, mas qual é a missão dele? Será que é trabalhar interno, externo? Será que ele vai ter acesso a que dados? Para entregar para quem? Né? E aí fazer o pipeline, né? O fluxo dos dados. Se esses dados vão ser estáticos, dinâmicos, frequência de atualização, né? Como é que tu automatiza trazer esses dados para ti? Então, veja, se tu é um advogado, por exemplo, e daí focasse, eu tenho uma base de dados local que eu pego dos processos do sistema das pessoas que eu estou defendendo. Então, o que que eu faço? Eu faço uma frequência de pegar no tribunal as informações, botar aqui, e quando alguém chegar e buscar, seja interno ou externo,
eu tenho meus dados aqui, então vou trabalhar com isso, certo? Né? Como é que eu garanto que tenha precisão nos dados? Então, vou ter que pensar sempre nisso, né? Porque eu vou entregar esses dados, eles vão ser, né, válidos, eles não vão ser considerados ruins, atrasados, etc. Né? A janela de contexto, né? Sempre reduzir o máximo com ela para não ficar grande e daí eu não ter informações suficientes, e daí ele cria, né, as alucinações. E, por último, né, divida o trabalho em agentes especializados, que é aquela história que a gente já falou aqui, né? Então, em vez de eu ter